Olá amigos, está no ar mais um Segundona na Veia, aquele programa em que você já está acostumado a ter semanalmente e hoje com estreia. Isso mesmo, temos estreia da nossa repórter Karine Valbuza trazendo as principais informações da Segundona japonesa. É coisa boa. Além da Segundona japonesa, como vocês já sabem, temos as principais informações das principais segundas divisões do mundo inteiro. Eu sou o Murilo Benevides, lhe acompanho até o final desse programa e vamos começar com estreia. Isso aí pode girar as notícias. Olá, caros ouvintes, esse é o nosso primeiro boletim da Segundona do futebol japonês. Venho trazendo para vocês as principais notícias da Terra do Sol Nascente, da nossa querida J2. E após 4 meses de paralisação, o futebol B do Japão retornou aos gramados no último dia 27 de junho. O Japão, que foi um dos primeiros países a paralisarem o futebol, dessa vez voltou com tudo. Para diminuir o risco de contágio, as comitivas japonesas fizeram mudanças na tabela para que os times se enfrentem em suas regiões e não precisem se deslocar. Outro fator notável é a decisão de não rebaixar nenhuma equipe para a terceira divisão, mas o acesso para a primeira está mantido, e os 2 melhores colocados subirão para a elite. E não perdendo tempo, o líder da competição, Nagasaki, venceu por 2-0 o 9º colocado, Aimei. Com a vitória, a equipe segue na liderança com 12 pontos e segue empatado com o Ardija, que vem logo na sua cola também com 12 pontos, isso porque venceu o Tokyo Verde em 1-0. E logo atrás dos líderes não temos somente 1, nem 2 e nem 3, mas 4 equipes empatadas em 7 pontos. Essas são o Tokushima Vortex, Kyoto Sanga, Niigata e Júbilo Iwata. Todos venceram suas partidas. Enquanto que na degola temos o Ryoki com 1 pontinho e o Kasatsu que ainda não pontuou. E essas foram as principais notícias da J2. Eu sou a Karine Gomes para a Segundona na Veia. Faltando 4 rodadas para o final, a Série BKT continua quente, com a briga contra o rebaixamento e uma vaga na próxima Série A. Quem já se desligou do campeonato foi o campeão Benevento. A equipe de Pippo Inzaghi, na última sexta-feira, pela 33ª rodada, apenas empatou contra o Venezia em 1-1, resultado que ajuda os visitantes contra o rebaixamento. Juve Stabia e Virtus Entella empataram em 1-1, que também teve uma expulsão de cada lado. O Spezia goleou o desesperado Cosenza por 5-1, enquanto Pescara e Perugia ficaram no 2-2. O Livorno perdeu mais uma, dessa vez em casa para a Cremonese por 2-1. O vice-líder Crotone venceu a Cittadella em confronto pelo direto acesso por 3-1 fora de casa, enquanto o outro que busca a promoção, o Pordenone, engatou a segunda vitória seguida diante do Pisa por 1-0. Ainda tivemos Chievo e Trapani que empataram em 1-1 e a vitória do Empoli sobre o Frosinone por 2-0, que embalou na zona de playoffs, e um triunfo importantíssimo do Ascoli sobre a Salernitana por 3-2, que ajuda os mandantes na briga contra o rebaixamento. Na segunda-feira, a 34ª rodada foi realizada, a começar com a vitória importantíssima do Crotone, em confronto direto contra o Pordenone por 1-0. O resultado deixa os mandantes muito perto de voltarem à Série A. Os visitantes perderam posição na tabela para o Spezia, que venceu o Livorno por 1-0 e rebaixou oficialmente o lanterna da competição. O Trapani venceu o campeão Benevento por 2-0 e se aproxima da Juve Stabia para sair da zona, que empatou em 2-2 contra o Frosinone. Outro ameaçado que venceu foi o Cosenza, que derrotou o Perugia por 2-1. A Cremonese venceu o Chievo por 1-0, enquanto Virtus Entella e Pisa ficaram no 1-1. A Salernitana goleou a Cittadella por 4-1, enquanto o Ascoli conseguiu uma vitória fundamental sobre o Empoli por 1-0. Para terminar, Venezia e Pescara ficaram no 1-1. A classificação fica assim: o Benevento, campeão, tem 77 pontos. Em segundo está o Crotone com 61, seguido do Spezia em terceiro com 56. Em quarto vem o Pordenone com 55, seguido de Cittadella e Frosinone com 52. Em sétimo e oitavo estão Empoli e Chievo, com a Salernitana e Pisa correndo por fora pela última vaga dos playoffs. Trapani com 35, Cosenza com 31 e o Livorno, que já está rebaixado com 21, são as equipes que integram o Z3. Eu sou Kaique Ribeiro e essas foram as informações da Série B italiana para a Segundona na Veia do Futebol na Veia. Bem-vindo, gajos, às terras portuguesas. Essa é mais uma semana de início de temporada, volta aos treinos e negociações que deram certo ou que fracassaram na Liga Portuguesa, mais exatamente na segunda divisão.
Por exemplo, a principal notícia é que o Farense, que buscava o empréstimo de Lucas Silva, jogador do Flamengo, está mais longe de concretizar a negociação. Isso é porque os dois times tiveram discordâncias na negociação e novos pretendentes chegaram ao conhecimento do Clube de Regatas do Flamengo. Além disso, duas falas de jogadores do Vila Franquense prometem animar o torcedor. A primeira delas foi do atacante recém-chegado Carlos Fortes, que disse que a meta pessoal do jogador é de ter no mínimo 15 gols na temporada. O também atacante brasileiro Tarcísio diz estar muito feliz e ser algo muito marcante para ele jogar essa época no time português, uma vez que é a primeira vez que ele joga fora do país. Vamos ver se essa dupla funciona no ataque do Vila Franquense. Além disso, quem se movimentou bastante no mercado foi o Mafra, que contratou 2 jogadores nesta semana. O primeiro deles é o lateral direito Thomas Domingos, que estava no Benfica, onde nas últimas 2 temporadas realizou 38 jogos pela equipe Sub-23. Além disso, o meio de campo do moreirense Rubens Ramos será jogador do Mafra também. O jogador chegou de empréstimo ao clube e pretende ficar esta temporada. Outras negociações também aconteceram, como por exemplo Diogo Pereira, que reforçou o Acadêmica. O clube não revelou a duração do contrato do meio de campo, mas revelou alguns outros segredos do contrato. O jogador Vitinha, que também é lateral, assinou por 2 temporadas com o Penafiel, enquanto que João Pedro decidiu que fica no Leixões. O jogador que joga na defesa já cumpriu todos os exames médicos pedidos neste momento de pré-temporada, principalmente relacionado à pandemia do coronavírus. Este foi Yuri Murta para o Segundona na Veia. Muito bom! Eu gostaria de agradecer essa primeira leva de repórteres que nos deixaram atualizados sobre tudo que vem acontecendo em algumas das grandes segundas divisões do mundo inteirinho. Bom, agora eu pergunto para você, ouvinte. Você quer ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no mundo do futebol? É muito fácil, é só você acessar lá www.futebolnaveia.com.br. Lá você encontra tudo que vem acontecendo no futebol no Brasil e no mundo. Encontra prognósticos, pré-jogo, pós-jogo, pós-rodadas, colunas históricas, além de tudo que vai acontecer no futebol durante a pandemia do novo coronavírus. É muito fácil, hein? Não se esqueça, é só acessar www.futebolnaveia.com.br. Bom, vamos continuar com o podcast, vamos continuar com informação. Eu quero a notícia, então pode girar as notícias. Pela La Liga 2, já tivemos a confirmação da primeira equipe que conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Espanhol. Já pela parte de baixo da tabela, conhecemos a segunda equipe que disputará a terceira divisão na próxima temporada. Pela 39ª rodada, que teve seu início na última terça-feira, dia 7, o Mirandes fez 1-0 no Elche. O Fuenlabrada venceu o Racing Santander pelo mesmo placar. Jogando fora de casa, o líder Cádiz fez 1-0 no Extremadura. O Oviedo venceu o Las Palmas por 2-1. Já o Málaga venceu o Deportivo La Coruña por 1-0. Jogando fora de casa, o Lugo venceu por 1-0 o Ponferradina. Já o Huesca fez 2-1 no Alcorcón. Albacete e Sporting Gijón ficaram no 1-1. Em partida de muitos gols, o Rayo Vallecano fez 3-2 no Numancia. Tenerife e Zaragoza ficaram empatados em 1-1. E finalizando a rodada, o Girona fez 1-0 no Almeria. Dando início à 40ª rodada, o Racing Santander fez 1-0 no Huesca. O Las Palmas venceu por 1-0 o Mirandes. Jogando fora de casa, o Fuenlabrada venceu o Cádiz por 1-0. O Deportivo La Coruña perdeu jogando em casa por 3-2 para o Extremadura. Já o Numancia fez 1-0 no Ponferradina. Lugo e Girona ficaram empatados em 2-2.
Já o Zaragoza perdeu em casa para o Oviedo por 4-2. O Sporting Gijón fez 2-1 no Málaga, enquanto o Almeria venceu o Rayo Vallecano por 3-2. O Elche fez 2-0 no Albacete, enquanto o Alcorcón e Tenerife empataram em 0-0. Com esses resultados, o Cádiz é a primeira equipe que conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Espanhol, restando agora apenas uma vaga direta à elite do futebol espanhol. Já pela parte de baixo da tabela, o Extremadura acabou caindo para a terceira divisão do Campeonato Espanhol, restando agora apenas 2 vagas para sabermos quem serão os 4 que cairão para a terceira divisão do Campeonato Espanhol. E essas foram as informações da La Liga 2. Eu sou Alan Martins para o Segundona na Veia. Hey, what's up guys? Estamos de mais um boletim da Championship. Isso mesmo, a segunda divisão inglesa vai virando a curva para a sua reta final. Então, para começar, vamos falar das 2 rodadas que aconteceram durante a última semana, que praticamente garante o Leeds de volta à Premier League, depois de muitos anos sofridos para o torcedor. Então vamos aos primeiros jogos da 42ª rodada. Na terça-feira tivemos jogos bem mornos, mas importantes para a disputa pelos playoffs. O Nottingham Forest venceu o Fulham por 1-0. O Brentford fez 2-1 no Charlton e o Blackburn fez 3-2 no Cardiff. Os outros 2 jogos, Luton Town e Barnsley e Reading e Huddersfield, terminaram empatados. Partindo para a quarta-feira, tivemos 6 jogos e destaque para a vitória do West Bromwich por 2-0 em cima do Derby County. Os demais resultados foram 2-0 para o Middlesbrough contra o Millwall, 1-0 do Wigan contra o QPR, 2-1 do Bristol no Hull City e 3-1 do Swansea fora de casa contra o Birmingham. E por fim, 3-1 do Preston no Sheffield Wednesday. Fechando a rodada, a goleada do Leeds no Stoke City e cada vez mais perto da Premier League. Os gols foram marcados por Clichy, Elder Costa, Dion Cooper, Pablo Fernandes e fechando a conta, Patrick Bamford, fechando 5-0 para o líder do campeonato. Agora vamos para a 43ª rodada, que começou na sexta-feira e com 2 vitórias por 2-0, uma do Luton Town, o vice-lanterna em cima do Huddersfield, e também do Fulham, em cima do Cardiff. No sábado, tivemos 8 partidas, e destaque para o empate entre Preston e Nottingham Forest, equipes que ainda brigam por vaga nos playoffs, e do tropeço do West Bromwich diante do Blackburn em 1-1. Os demais resultados foram favoráveis aos visitantes. O Brentford fez 3-1 no Derby County, 1-0 Reading no Charlton, 3-0 no Sheffield Wednesday no Queen's Park Rangers, o Millwall fez 1-0 no Hull, 3-1 do Bristol em cima do Borough, e o Barnsley e o Ringham ficaram no 0-0. Fechando a rodada, 2 partidas aconteceram no domingo. O Stoke venceu o Birmingham, enquanto o Leeds venceu o Swansea por 1-0. Então vamos para a classificação do campeonato. Segue o Leeds, a equipe de Louco Bielsa continua na liderança e com vantagem do vice-colocado West Bromwich, que tropeçou na rodada. Classificados para os playoffs neste momento são o Brentford, o Fulham, o Nottingham Forest e o Cardiff. Mas essa última vaga ainda promete, pois atrás tem mais 6 equipes na briga pela essa vaga. Já na parte de baixo da tabela, a disputa continua intensa, pois todos os times têm chance de cair e também de se livrar. O último colocado, Barnsley, está a uma vitória de sair da zona de rebaixamento, ou seja, nada definido e as últimas rodadas prometem. E você acompanha tudo aqui no nosso podcast semanal. Eu sou o Ivan Garcia para o Segundo na Veia do Futebol na Veia. Bye bye! Amigos, e como muitos já sabem, a Bundesliga 2 acabou, mas os playoffs ainda movimentam o futebol no país. No jogo passado, depois de vencer em casa por 2-0, o Nuremberg praticamente decretou sua permanência na segunda divisão do campeonato alemão. No entanto, ainda tinha muita bola para rolar e o destemido Ingolstadt não deixaria essa vitória escapar tão fácil. E o troco veio no jogo de volta. Com a bola rolando, os times pouco fizeram no primeiro tempo do duelo. Entretanto, de volta para a etapa final de partida, o improvável aconteceu e com apenas 20 minutos de bola rolando, os donos da casa fizeram 3 gols. A placa dos acréscimos subiu e apenas no 5º minuto do adicional, o Nuremberg conseguiu marcar o gol e garantir a permanência na Bundesliga 2. Para quem não sabe, o Nuremberg é o segundo maior campeão da história da Alemanha, perdendo apenas para o Bayern. Para se ter ideia, o time é tão tradicional que quando os bávaros ganharam seu segundo título nacional, o Glorioso, como é chamado na Alemanha, já tinha suas 9 conquistas. Mas o que pesa na história do Nuremberg é sua irregularidade.
Ao mesmo passo que o time é o segundo maior campeão, ele também tem o maior número de rebaixamentos da história da liga. Do mesmo modo, o time também é recordista em acessos, empatado com o Bielefeld com 8 acessos cada um. Eu sou o Vinícius de Oliveira e essas foram as informações da Bundesliga 2 para o Segundona na Veia. É isso, agora está completo. Estamos chegando ao fim de mais um programa, mas antes eu gostaria de agradecer a todos os repórteres, especialmente essa segunda leva que nos deixaram completamente atualizados sobre tudo que vem acontecendo nas grandes segundas divisões do mundo inteirinho. É isso aí, gente, chegamos ao fim de mais um programa, infelizmente, mas eu gostaria de pedir para você, cara, você que está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva, deixe o seu like, ative ali o sininho de notificação e comente o que você achou do programa, comente o que você achou das notícias, comente o que você quiser, sente o dedo no teclado, apenas comente, ok? Não se esqueça, hein? Não se esqueça que nós estamos no Spotify e no Anchor como Futebol na Veia. Isso mesmo, lá você vai encontrar entrevistas exclusivas, podcasts específicos, diversos outros podcasts de diversos assuntos, onde você vai encontrar o assunto da sua preferência. Pode ser de campeonato ou de time. Lá você encontra, eu te garanto isso. Bom, não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Isso mesmo, no Instagram como futebolnaveia.br e no Twitter como @FNVBR. Ok? Bom, eu sou o Murilo Benevides. Esse foi mais um Segundona na Veia do Futebol na Veia. Até semana que vem e tchau, tchau!